sobre todo mundo, claro, que está em casa. Quem tem filho nessa época de pandemia, o que está acontecendo? Os filhos estão acompanhando as aulas de casa, só que o valor da mensalidade continua o mesmo. Agora o Procon aqui de São Paulo definiu uma série de regras para negociar essas mensalidades e a gente vai falar ao vivo com a Carla Bride, nossa repórter, que vai explicar melhor um assunto que com certeza interessa muitos pais que estão assistindo a gente, hein, Carla? É isso mesmo, né, Mari? Bom dia para você, para o Felipe, boa tarde, né? Todos que nos acompanham. Saiu essa nota hoje do Procon, é baseada no artigo do Código de Defesa do Consumidor. E eles relatam bem no começo da nota que os pais já estavam reclamando, pais e famílias estavam reclamando bastante dessa falta de comunicação com as escolas, que as escolas não estavam abertas, dispostas a negociar mensalidades ou então a parcelar as mensalidades. Então, por isso eles lançaram essa nota que tem vários índices, várias diretrizes para fazer essa negociação com a escola. A principal delas é que as escolas agora têm a obrigatoriedade de fazer um desconto na mensalidade. Mas o Procon não define uma porcentagem, disse que cabe a cada escola definir essa porcentagem de acordo com a sua situação financeira, mas que haverá uma regulamentação enquanto a isso, e caso a escola não cumpra com essa e que com nenhuma outra regra que está descrita nessa nota, vai estar sujeita a uma multa administrativa. Além disso, essa nota de hoje do Procon também fala que as escolas são obrigadas a cortar gastos extras que são cobrados dos pais, referentes à alimentação, por exemplo, ou a transporte perua que leva as crianças ou alguma atividade extracurricular. Então, todos esses gastos, essas cobranças devem ser cortadas a partir do mês de abril desse ano. E caso elas já tenham sido cobradas nas mensalidades de abril e maio, isso deve ser descontado nas próximas mensalidades. Tem outros itens também. Além disso, tem que ter um canal de comunicação direto com as famílias, justamente para renegociar as mensalidades. E esse canal deve ser divulgado amplamente para todas as famílias. Agora, é uma obrigação das escolas particulares fazerem isso. Também tem em relação ao ensino à distância, que aquelas que optarem por fazer esse ensino à distância, que não optarem por adiar o semestre, por exemplo, que vão ter aulas à distância, caso a família não tenha as estruturas para isso, não tenha um equipamento para isso, um telefone, um tablet, além de acesso à internet, a escola agora é obrigada a fornecer todos esses materiais. E a família está sujeita a recusar ao aluno participar do ensino à distância, caso não seja possível fornecer esses materiais. Tem também... A gente tem agora o direito, também tem último item dessa nota, é o direito à celeridade do atendimento das demandas das famílias. Então, esse diálogo agora deve ser rápido e deve ser obrigatório, tem que ter essa comunicação direta com as famílias, elas têm que ter essa possibilidade de adiar as parcelas de pagamento das mensalidades, tem que ter uma negociação pessoal com cada família, uma análise caso a caso, caso isso seja necessário. Então, isso se aplica agora a todas as escolas particulares aqui do estado de São Paulo, de ensino infantil, fundamental e médio. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Carla. Assunto muito polêmico, né? Polêmico demais. Acho que tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto. Por isso que aqui do meu ladinho está a Lia Bock. Oi, Lia. A gente vai bater um papo daqui a pouquinho sobre isso, né? Mas sim, antes, a gente tem uma discussão para falar mais sobre esse assunto, né? A gente vai discutir, vai debater hoje exatamente essa negociação para os descontos nas mensalidades das escolas particulares. E a gente recebe aqui na redação da CNN o secretário de Defesa ao Consumidor, Fernando Capês, e por Skype a gente tem o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado, Benjamin Ribeiro da Silva. Bom dia, obrigada pela participação de vocês aqui no live. Para começar, então, a gente quer saber a opinião, né, de cada um em relação a essa medida. Vamos começar com o Capês, então. Muito bom dia aí, agora boa tarde aí ao Benjamin, a todos que estão participando do debate. O Procon tomou muita cautela desde o início. A gente sabe que existe o juridicamente correto, que é o que está no Código do Consumidor, e o economicamente possível. Logo de cara, no final de março, o Procon se manifestou pela continuidade do pagamento das mensalidades. Se os pais, os alunos não continuarem pagando as mensalidades, a escola não terá como arcar com os custos, pagamento dos professores e as suas despesas. Fechando as escolas,
a rede pública não tem condições de absorver toda essa massa de alunos que estão aí na rede privada. Então, continuar o pagamento das mensalidades. Com relação aos descontos, com o prolongamento da pandemia, o prazo que era inicial de retorno às atividades para o início de abril já está sendo postergado, já se fala em julho até setembro. Isso está provocando um agravamento na situação econômica dos pais. E eles estão reclamando muito que estão tendo perda do poder aquisitivo. Em alguns casos não existe boa-fé, mas na imensa maioria dos casos existe de fato uma realidade, uma perda do poder aquisitivo. Aumentaram 750% as reclamações com relação a mensalidades escolares. Não era uma prioridade do PROCON, de repente as reclamações explodiram. Recebemos 2.500 reclamações. E entre essas reclamações, escolas que se recusam simplesmente a conversar com os pais. Não querem atender, não querem estabelecer uma negociação. Então, nós tivemos, sim, uma alteração paulatina do posicionamento do PROCON, mantendo a obrigatoriedade do pagamento das mensalidades, mas entendendo que, número 1, despesas que antes eram feitas, mas que não existem mais, como fornecimento de alimentação. Se o curso está sendo à distância, se o aluno não frequenta mais a escola, não há por que continuar cobrando taxa de alimentação. Cursos extras presenciais, como judô, dança e algumas atividades. Então, isso tem que ser cortado. E os descontos, somos contra, é importante que se diga, descontos lineares. Ok, secretário. A gente precisa interromper porque a gente tem que ser justo e dar o mesmo tempo para os dois entrevistados por causa desse formato de debate. Claro. Então, daqui a pouco a gente volta com o senhor. Vamos passar a bola agora para o Benjamin, para ele também dar a opinião dele sobre esse assunto. Bom, boa tarde a todos. Já é boa tarde, já passou do meio-dia. Boa tarde, Capês. Bom, primeiro, a escola particular brasileira hoje está vivendo um drama muito grande. Nós estamos aí hoje eu recebi a pesquisa de inadimplência da escola particular, hoje ela já está em 20%. Não tem nenhuma escola que tenha um lucro de 20%. Então a escola não tem como dar desconto. A conta de luz, ela está sendo cobrada sobre a média dos últimos 3 meses. A conta de água, a mesma coisa. No começo a gente dizia até, eu vou economizar água e vou economizar luz. Nem isso a escola está tendo hoje. Então, a situação é muito séria. Quando o diretor do PROCON, meu amigo Capês, disse que aumentou o número de reclamação, aumentou porque não vinha tendo reclamações. A escola particular, a relação da escola particular com a família realmente está sendo muito boa. A informação que eu tive deles é que tiveram 2.000 reclamações. Isso é menos de 0,01% do número de alunos que nós temos no estado de São Paulo. Nós temos 2.300.000 alunos. Então, eu acho que a gente não pode rasgar as coisas por cima, querer colocar todo mundo no mesmo patamar. Que existem, da mesma forma que o doutor Capês disse que tem oportunistas, também tem dono de escola que acaba realmente extrapolando. Então, a orientação do sindicato é que atenda sim as escolas. Precisa atender. Ninguém quis essa pandemia, ninguém fez a pandemia está aí e nós temos que lutar contra ela. A escola particular, ela não tem nenhum meio de subsistência a não ser o pagamento da mensalidade escolar. É igual se fosse um condomínio. É um grupo de pessoas se reúne para ter uma educação diferenciada para o seu filho. Se tiver um que deixar de pagar, você já tem problema. Ninguém tem lucro muito grande. A escola particular, nós temos escolas que cobram de 300 a 15 mil reais de mensalidade. Então, nós não podemos colocar todo mundo na mesma sacola, porque a dificuldade é... E a grande maioria, hoje, só para concluir, dos alunos que estão na escola privada hoje, pagam mensalidade entre 500 e 1.200 reais. Hoje, 80% dos alunos são da classe A, são classe E, D e E. Benjamin, então, para a gente concluir aqui agora essa primeira pergunta, o Felipe mostrou, né, que no começo a gente está também com a nossa comentarista Lia Bock aqui do Live, ela sempre participa com a gente, inclusive vai participar agora também fazendo uma pergunta para vocês. Porque é um assunto que te interessa muito também, né, Lia? Sim. Eu acho que seria interessante cada um de vocês contar o que vocês acham justo nesse momento envolvendo a escola e os pais. Qual
seria a solução justa para cada um de vocês, para que proteja a escola e também os pais? Eu queria essa visão bem clara, assim. O Benjamin pode responder primeiro essa, então, aí depois a gente passa para o Capês. Sem dúvida. A orientação do sindicato sempre foi atender a família. Renegociar o contrato, postergar o valor de mensalidade. Se o pai perdeu 20%, 30% do valor do seu salário, que você mude o contrato e vai cobrar isso no final, após a pandemia, enfim, sem cobrar multa, sem essa coisa toda. Só que a escola não tem meio de subsistência. A conversa que tem aí do governo, que tem financiamento para pequena e média empresa, é conversa. Ninguém consegue taxa de empréstimo de 3,75. Não existe isso no Brasil. Quando vem se oferece essa taxa, o nego quer vender seguro, que você aplique em capitalização, enfim, um monte de coisa. Então, não tem. Nós, inclusive, mandamos uma carta para o governador explicando a situação da escola privada. Nós não temos como manter, a não ser com a mensalidade que o pai do aluno nos traz. E, assim mesmo, 44,4% desse valor é imposto. Esse número não é meu. O número é da Fundação Getúlio Vargas, que fez um levantamento para a Federação das Escolas, Federação Nacional das Escolas Particulares. Secretário Capês. Eu acho justo não cobrar por aquilo que não está sendo oferecido. Se a criança não está indo até a escola, não está se alimentando, não é justo cobrar pela alimentação. Se não está tendo curso extra presencial, não é justo cobrar pelo curso extra. Então, em primeiro lugar, é justo cortar a cobrança dessas despesas. Em segundo lugar, não é justo virar as costas para um pai que está em situação difícil e pede para negociar. E algumas escolas não estão negociando, então elas têm que conversar. Por outro lado, também não é justo um desconto linear, que nem estão fazendo em vários estados, tem até projeto aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, desconto de 30% para todas as escolas. As situações são diferentes de escola para escola. Então, o ideal é que cada escola procure, dentro da sua situação, ofertar um desconto. E se ela não ofertar o desconto, o PROCON vai instaurar um procedimento para analisar a planilha de custos e verificar se ela teve redução de despesas ou não. É isso, só vai multar aquele que está tendo um lucro excessivo, abusivo. Quem não teve diminuição de despesas, está tendo a mesma despesa que antes, não ofereceu desconto, ele tem uma justificativa. Agora, o PROCON tem que estar do lado do consumidor, tem que estar do lado dos pais que perderam poder aquisitivo nesse momento. Isso que eu acho justo. Um outro ponto bem polêmico dessa história também é que muitas escolas estão oferecendo serviços online, estão dando aulas online, a orientação nesse momento para os alunos não pararem de estudar. E, em alguns casos, isso gera um custo extra. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, agora começando com o secretário Fernando Capês, sobre esse custo. Então, quem arca com esse custo? Essa internet, esses custos dessas aulas, como é que faz em relação a isso? Não, evidentemente, a escola que está ofertando alternativa de ensino por recurso tecnológico à distância e fez investimentos nesta área, isso está computado dentro dos seus custos. Evidentemente, tem escolas que fizeram investimentos maiores porque estão dando aulas presenciais e não usando material didático já gravado. Tem escolas que forneceram material garantindo a infraestrutura para que o aluno receba essa informação. Evidentemente que isso tem que ser levado em consideração também. Ninguém está querendo quebrar as escolas, porque se elas quebrarem, o poder público vai ter que absorver toda essa carga de alunos. Porém, nós não podemos também virar as costas para a onerosidade excessiva que veio para os pais de alunos diante da pandemia do coronavírus. Equilíbrio, bom senso, razoabilidade, serenidade é o que o momento está exigindo. É isso que a gente pede para vocês também. A forma com que o PROCON lançou a nota, ela criou um tremendo carnaval no meio das escolas e das famílias. Todo mundo está vindo exigindo. O PROCON mandou dar desconto. Primeiro que o PROCON não pode mandar. No máximo, ele pode fiscalizar. Mandar, não pode fazer. Tá? Então, eu acho que é uma coisa muito séria. É uma atividade comercial como qualquer outra. Nós somos eu só queria terminar de falar, Capês. Nós somos o único setor no Brasil que temos as mensalidades, elas são reguladas por uma planilha de custo. Nós não temos o livre-arbítrio de cobrar o que nós queremos, muito pelo contrário, nós precisamos comprovar. Agora, como você mesmo disse, da mesma forma que tem gente que quer
se locupletar aí em função da própria pandemia, quer tirar lucro disso, também tem dono de escola que realmente deixam a desejar no fato de não atender. Eu não posso admitir que um dono de escola não atenda uma família. Eu não teria nunca meu filho numa escola onde eu não pudesse falar com o diretor da escola. É um absurdo. Então, a gente concorda com isso sim. Agora, a forma como foi colocada, a forma como saiu a nota, hoje todo mundo está vindo na escola e exigindo desconto. O PROCON mandou. Peraí. Bom, a gente percebe que os dois lados são opostos, mas parece que vocês estão se entendendo aos pouquinhos aqui, a gente percebe, né? Eu queria fazer um esclarecimento. Claro, vamos um de cada vez agora de novo. Sim, sempre, sempre. Sim, Eu ouço e falo. O PROCON não manda dar desconto. O PROCON fiscaliza práticas abusivas. O PROCON fiscaliza desequilíbrio contratual. Tem uma cláusula muito conhecida no direito, que tem em latim, chama rebus sic stantibus. O contrato tem que ser mantido enquanto as condições existentes ao tempo da sua celebração fiquem inalteradas. Se houve uma alteração, o PROCON tem que entrar. Então, evidentemente, é uma nota emitida por um órgão de fiscalização, ela não vai ser uma ordem muito simpática, evidentemente. Qualquer ação de fiscalização não é simpática, mas o PROCON tem que zelar pelo seu direito, mas com razoabilidade, analisando a planilha de custas de quem não pôde dar desconto e verificando se a escola tem razão ou não tem razão. É apenas isso. Essa, aliás, foi atuada antes de emitir a nota técnica. Nós fizemos uma conversa, não teve acordo nenhum, evidentemente, mas tivemos uma conversa também com o sindicato, conversamos com o Benjamin, avisamos que iríamos emitir essa nota, ouvimos as ponderações, acolhemos algumas e outras não pudemos acolher. Mas, evidentemente, estamos defendendo os pais, mas abertos, sim, às escolas de boa-fé que apresentem sua planilha de custos. Benjamin? Por sinal, a gente conversou realmente ontem, tem muitas coisas que nós concordamos. Eu, por exemplo, não acho justo que o pai pague uma alimentação na escola se não está tendo alimentação. E, normalmente, esses contratos são separados do contrato educacional. Quer dizer, até a legislação não permite que seja igual. Quem fornece alimentação, quem vende alguma coisa, tem que ter inscrição estadual. A escola não precisa ter inscrição estadual. Ela não paga ICMS. Então, quem vende alimentação paga ICMS. Então, eu concordo com isso e várias outras coisas. Eu não concordo só que o PROCON notificou, inclusive, de conversar com a gente, de que faríamos uma nota conjunta e pura e simplesmente soltou a nota, a revelia. Nós conversamos antes de tudo que nós estamos falando aqui agora, da mesma forma. Então, e causou realmente, hoje as escolas estão ligando desde ontem à tarde, ontem à noite e hoje o dia inteiro desesperadas. Então, eu acho, como já falei para o meu amigo Fernando Capês. Sabe qual é a polêmica? A polêmica nossa? Que nós temos... Vamos só deixar ele encerrar, Capês, por favor. Sim, claro. Do mesmo jeito que nós temos pessoas isonetas de um lado, vamos ter bons mantenedores do outro também. O que eu não acho é que a gente tem que colocar todo mundo no mesmo plano. Bom, vamos aproveitar então esse tempo agora para a gente já caminhar para as nossas considerações finais aqui de cada lado. Primeiro, então, a gente vai com o Capês. Bom, PROCON entende que as mensalidades têm que continuar sendo pagas, é contra um desconto linear e tem como diretriz obrigatória a escola atender os pais em dificuldade, não virar as costas a eles, porque senão o PROCON vai intervir, e também oferecer algum tipo de desconto. Não havendo desconto, que é uma diretriz obrigatória, nós vamos investigar prática abusiva e analisar a planilha de custos. Caso a escola não tenha condições mesmo de oferecer o desconto, ninguém aqui quer criar uma realidade inexistente. Não será multada, apenas a escola que não dá desconto e está tendo um lucro excessivo às custas da onerosidade dos pais. Acho que talvez seja essa a polêmica. Benjamin? Olha, eu acho que você está certíssimo, Capês. Inclusive, eu acho que a escola que tem condição de dar desconto hoje é porque ela fraudou a planilha. Nenhuma escola que fez a planilha direitinho, ela consegue dar desconto. Na planilha de custo da escola particular não existe uma margem de lucro. Muito pelo contrário. Lá você só pode aumentar o valor da mensalidade de acordo com aquilo, com a inflação que você teve no ano, com a sua folha de pagamento. Para vocês terem uma ideia, nós não falamos isso aqui ainda hoje, 75%
do valor da mensalidade escolar vai para pagamento de impostos, encargos e salário. Então, isso é muito importante que as pessoas saibam. Concordo contigo plenamente que tem que atender. É um absurdo não querer atender um pai de aluno. Eu gostaria, inclusive, que os pais que tivessem essa dificuldade, que ligassem para o sindicato e a gente vai intervir para isso. Nós vamos estar sempre prontos a atendê-los. Agora, é muito séria a situação da escola particular brasileira hoje. Até porque, gente, como eu já disse, 80% hoje das escolas atendem classe C, D e E. Tá certo. É a classe que está sendo mais penalizada com a pandemia. É o pai que está sendo deixado em casa sem o trabalho e também não recebendo salário. Às vezes recebendo o benefício aí do governo. Nós sabemos disso. E a escola, a orientação do sindicato é para que a escola não vire as costas para o aluno nesse momento. Muito pelo contrário. Queria agradecer muito aos dois, ao Fernando Capê, secretário de Defesa ao Consumidor. Queria agradecer também o Benjamin Ribeiro da Silva, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo. A gente viu que vocês têm opiniões muito contraditórias, mas foi um debate em alto nível, com muito respeito. É assim que a gente gosta, todo mundo evolui. E vocês até conseguiram se entender um pouquinho em alguns pontos aí. Obrigado, viu, gente? Nós somos amigos antes de qualquer coisa. Que Eu ótimo. acho que a gente pode estar de lados diferentes, mas lutando cada um pelo seu ideal, aí, pelo seu compromisso. Claro, tá certo. Obrigado, Capês. Tchau, valeu. Bom, a gente ouviu os dois lados e, como vocês viram, a gente também teve a participação da Lia Bock, nossa comentarista, que traz um lado também, que é o lado da mãe, né, Lia? A Lia, que tem 4 filhos e também está nesse momento muito complicado ali com filhos em casa. Se juntar os filhos da Lia e os filhos da Fabs, dá quase um time de futebol, né? Fábio aqui, ó. A nossa editora-chefe também tem 3. É uma questão muito polêmica. Os grupos de pais estão todos, assim, borbulhando com esse assunto, porque todo mundo tem uma opinião, as pessoas estão passando por dificuldade e isso as move a querer que alguma coisa seja diferente, mas eu acho que na fala deles ficou muito claro algumas coisas, né? Sim. Que não são todas as escolas que podem dar o desconto, não é tão simples quanto parece, não estamos recebendo os alunos, então não vamos cobrar, né? Não é tão simples. As contas continuam das escolas, as contas continuam. Agora, eu acho muito importante que os pais, antes de irem aos grupos de WhatsApp, procurem as escolas para essa conversa, né? Esse diálogo é muito importante. A gente está vendo escolas que estão dando desconto para alunos que sairiam, por exemplo, porque a gente já tem um dado que tem alunos saindo da escola e indo para escolas com mensalidades bem mais baratas, né? Porque existem escolas, tem aí, faz pouco tempo, teve um boom de algumas escolas bem mais baratas, que custam cerca de 700 a R$1.000. Muitos estão deixando escolas mais caras para ir para escolas mais baratas justamente nesse momento de pandemia. Isso é uma perda, né? Não é um momento... As crianças já estão passando por tanta dificuldade, por tanta mudança e, de repente, no meio da pandemia, sem nem poder se despedir, elas vão trocar de escola, começar um ensino à distância em outra escola. Assim, é muito importante que a escola acolha essas famílias que não podem pagar, né? Que seja fazendo um movimento junto com os outros pais, que seja fazendo uma negociação específica para aquele caso. Eu acho muito importante esse diálogo e é caso a caso, escola a escola, família a família. Não tem como ser diferente. Obrigada, Lia. A Lia Valeu. sempre trazendo o ponto de vista dela aqui, contribuindo para o nosso Live CNN.